Olá, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio, mais um estudo sobre a teologia da aliança. E essa vez nós vamos deixar nosso estudo mais aprofundado do rito da circuncisão, a importância, o significado da circuncisão, e vamos voltar às manifestações históricas da aliança. Nós abordamos o assunto da circuncisão ao falar sobre a manifestação histórica da aliança abraâmica, e agora nós vamos falar sobre a aliança da lei, a aliança com Moisés. E na aliança mosaica, embora chamamos essa aliança ou focamos nossa atenção na lei como essa manifestação, não é a lei que é preeminente, mas sim a aliança, o conceito da aliança. Historicamente, Israel já estava numa relação pactual com o Senhor através de Abraão, na aliança abraâmica. O Êxodo começa com o Senhor lembrando sua aliança. Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25, onde lemos: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E foi somente depois que o Senhor resgatou o povo de Israel do Egito que o pacto da lei do Sinai foi administrado. O pacto, portanto, é o conceito maior. Podemos dizer que é o conceito governador, sempre tendo precedência sobre a lei. O pacto é o que liga pessoas. As estipulações jurídicas representam um modo de administração de vínculo de aliança, originalmente estabelecida sob Adão, confirmada sob Noé e Abraão. A relação da aliança renovada sob Moisés não pode mudar o compromisso contínuo de Deus, por causa da sua ênfase na dimensão legal do relacionamento da aliança. Há uma continuidade entre a aliança mosaica e as administrações anteriores da aliança. Então, o que é distintivo sobre essa aliança? Conforme O. Palmer Robertson, esta aliança mostra a sua distinção como um resumo exteriorizado da vontade de Deus. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, tinham consciência da vontade de Deus em termos gerais, podemos dizer, e ocasionalmente receberam revelações diretas de Deus, sobre a vontade de Deus. Mas sobre Moisés, um resumo completo da vontade de Deus foi comunicado explicitamente ao seu povo. As 10 palavras da aliança, os 10 mandamentos, resumem a essência da aliança mosaica. E lemos em Êxodo 34, versículo 28, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. E também Deuteronômio 4, versículo 13, então vos anunciou ele a sua aliança e vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Mais uma vez, falando sobre a aliança e as palavras da aliança, os mandamentos. E finalmente, Deuteronômio 9, versículos 9 a 11. Deuteronômio 9, 9 a 11, a palavra diz: subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Essa aliança de lei, nós temos que destacar esse ponto, nunca pretendia sugerir que o homem, pela perfeita obediência moral, pudesse entrar num estado de bem-aventurança pactual garantida. O sistema sacrificial, tão importante no sistema da lei, era parte integrante da lei mosaica, o que indica uma consciência da distinção entre os tratos de Deus com o homem no seu estado de inocência
e com o homem pecador, o homem pecaminoso. Esta aliança da lei não anulou a aliança da promessa, nem ofereceu uma alternativa temporária à aliança da promessa. A aliança da promessa feita com Abraão foi vigente desde a sua inauguração até o presente. E agora vamos considerar o lugar da aliança da lei na história da redenção. E vamos considerar 3 pontos. Primeiro, a aliança da lei está relacionada organicamente à totalidade dos propósitos da redenção de Deus. A lei é significativa em todas as administrações antes de Moisés e em todas as administrações subsequentes a Moisés. Isso significa que a lei continua tendo uma parte importante na nova aliança. Em segundo lugar, a aliança da lei está relacionada progressivamente com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. A progressão da revelação não pretende sugerir que a revelação seja sempre deficiente em qualquer aspecto. Não, pelo contrário. A progressividade da revelação bíblica reconhece corretamente a manifestação mais completa da verdade de Deus em cada época sucessiva. A aliança mosaica é um avanço além de tudo que a precede. Na sua nacionalização do povo, a formação da nação, na abrangência da aliança e no seu significado tipológico. Ao mesmo tempo, a aliança mosaica é inferior a tudo o que segue. Representa uma fase menos madura da manifestação dos propósitos de Deus na redenção do que tudo o que se segue. Essa aliança revela menos da verdade de Deus do que a aliança davídica ou especialmente da nova aliança. Em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra claramente que a aliança mosaica da lei é menor do que a nova aliança que a sucedeu. E ele usa 3 símbolos que incorporam uma verdade primária sobre a antiga aliança. E, ao mesmo tempo, que fornecem uma base de comparação entre a nova aliança. Entre a nova aliança e a antiga. O símbolo, primeiro, da glória do rosto de Moisés, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Em segundo lugar, o símbolo do desvanecimento da glória do rosto de Moisés, o mesmo versículo 7 e também versículo 13, e o símbolo do velamento do rosto de Moisés, que encontramos em versículos 12 a 15 do mesmo capítulo. E nós vamos ler aqueles versículos agora. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 8 primeiro. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvaneceste, como não será de maior glória o ministério do Espírito. É 2 Coríntios 3, 7 e 8. E agora, do mesmo capítulo, versículos 13 a 15, a palavra diz, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embutaram. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, mostrando a conexão entre o exterior e o interior, o coração que fica no ser. E, finalmente, o terceiro ponto, a aliança da lei é consumada em Jesus Cristo. Em Mateus 5, versículo 17, no Sermão do Monte, Jesus disse que não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Por sua vinda, ele realizou todos os propósitos de Deus na entrega da lei. No Sermão do Monte, Jesus se mostrou o novo legislador. Ele se revela como alguém maior do que Moisés, que pode dizer, eu vos digo. Mateus 5, versículo 22, há outros exemplos também. Em vez de relatar uma revelação que ele recebeu. Moisés, o mediador da lei,
serviu como servo na casa de Deus, mas Cristo, o Criador da lei, governa como filho sobre a casa de Deus. Como lemos em Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. E em Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E ao dizer isso, ele significa que o poder da condenação da lei esgota todas as suas acusações em Cristo. Então, na próxima vez, no próximo estudo, nós vamos continuar com esse estudo das manifestações históricas da aliança e nós vamos falar sobre a aliança davídica. Até a próxima vez.